Olá, bem-vindos aí novamente a uma live sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, esse projeto de como devemos nos conhecer e nos conquistar, ou conhecer e conquistar a si mesmo. A gente fez uma primeira live, onde falamos sobre como podemos aproveitar as oportunidades, e sinteticamente, para a gente lembrar, a gente falou de que a gente precisa ter sonhos ou projetos de vida para a gente poder reconhecer as oportunidades e daí começar a viver, de alguma forma, essas oportunidades. E falamos uma forma de fazer isso. Hoje a gente vai tratar de um dos grandes obstáculos que nos impede de realizar os nossos sonhos, de viver aquilo que nós sempre acreditamos que vale a pena viver, aquilo que realmente nos dá prazer e sentido de vida, que é o medo. O medo talvez seja um dos grandes obstáculos que a gente tem que enfrentar todos os dias, cotidianamente, para a gente poder realizar os nossos sonhos. Então, hoje a gente vai tentar, de alguma forma, refletir e dar dicas práticas de como a gente pode conhecer ou reconhecer o medo e lidar com ele e vencê-lo, para que a gente possa realmente saber lidar com ele e usá-lo a nosso favor. Então, esse é o tema de hoje. Antes da gente entrar propriamente no passo a passo para a gente poder vencer o medo, vamos ter uma perspectiva prévia sobre o medo. Se a gente parar para analisar muitas coisas, ou seja, aqueles sonhos e projetos que temos, né, que a gente muitas vezes adia, ou esquece ou desiste de realizar, e que de alguma forma vai nos matando por dentro, nos limitando, né, nos incapacitando de realizar aquilo que nos torna felizes, ele tem muito a ver com essa dificuldade que a gente tem de lidar com os nossos sonhos. Ou seja, quase sempre quando a gente sonha, uma das coisas que nos impede de continuar a sonhar ou de tentar viver os nossos sonhos é que a gente tem medo de fracassar. Antes até de tentar alguma coisa. Porque das poucas tentativas, ou algumas outras tentativas que fizemos para a gente poder realizar alguma coisa, e que nós tivemos obstáculos e que nós não soubemos vencer esses obstáculos, que a gente acabou largando mão daquele projeto, daquele sonho, esse fracasso acaba nos enfraquecendo como seres humanos. Então a gente começa a não acreditar em nós mesmos, de que a gente não consegue vencer certos limites que temos. Então o medo ao fracasso acaba se tornando uma barreira quase intransponível para a gente, porque a gente não consegue ultrapassar essa sensação de que eu não consigo, porque fracassei antes, né? E é engraçado que também tem aqueles que conseguem até realizar algumas coisas na vida, mas quando ele aspira a algo maior, seja crescer, a ser melhor, a conquistar outras coisas que está para além do patamar que ele vive nesse momento, às vezes a gente tem que lidar com outro tipo de medo, que é o medo ao êxito. Porque o êxito, ao contrário do fracasso, né, o êxito exige de nós mais compromisso, mais responsabilidade. Porque quando você atinge um nível, para você se manter nesse nível, você precisa de muito esforço. Ou seja, talvez até mais do que aquele que você teve para conquistar aquele nível. E a gente acha que não vai conseguir também. Então, existe essa fantasia na nossa cabeça, criada pelo medo, né, de que nós não podemos manter um certo nível, que vai exigir um grau de esforço que nós não conseguimos manter. Então, tem essas duas variáveis muito interessantes que nos afetam constantemente e que nos envolve essa impossibilidade da gente ir de encontro àquilo que nós sonhamos no mais profundo de nós mesmos, que é o medo ao fracasso, esse de que eu não consigo, eu não posso, e o medo ao êxito, aquele que é muito esforço, é muita responsabilidade para mim. Então, fiquem ligados nesses dois tópicos, que é isso tudo, de alguma forma, é o que a gente vai tentar tratar para vencer aqui. E quando a gente tratar do medo, a gente vai tentar tratar exatamente disso. Como eu posso vencer o medo ao fracasso ou o medo ao êxito, ok? São os principais medos que nos impedem de realizar os nossos sonhos. Então, eu vou compartilhar para vocês uma tela. Essa tela vai aparecer
aquilo que temos, né, como ideias, né, básicas e práticas para a gente lidar com esse tema do medo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o medo, né? Então, é o primeiro tópico que a gente tem que refletir. O que é o medo? Se a gente fosse parar para analisar sobre esse tema, primeiro entender que o medo é uma força da natureza. Se a gente for olhar todos os seres vivos, os animais, principalmente os seres humanos, nós temos essa condição própria de que quando algo nos ameaça, algo que a gente tem, né, que nos deixa inseguros e que a gente vê que isso pode deixar a nossa vida em risco, né, nossa vida física em risco, muitas vezes a gente tem a tendência de ficar muito ligado no que está acontecendo. A gente desperta um estado de atenção, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem como reagir isso de uma forma a evitar que aquele grau de risco que a gente está vivendo, que pode passar do limite, né? A gente possa evitar de chegar numa condição que a gente vai perder a vida. Então, é como se o medo fosse uma força de preservação da vida. Ou seja, ela protege a gente de uma ação, às vezes, imprudente, ou seja, atravessar a rua sem ver, por exemplo, e nos protege e permite que a gente tenha a vida preservada, que a gente possa continuar sobrevivendo, né? Ou seja, continuar caminhando por essa vida manifestada mais por um tempo, para realizar e aprender muitas outras coisas que, se a gente morresse agora ou fosse privado da vida, a gente não teria como aprender. Então, nesse aspecto, o medo como força da natureza, ela está aqui para auxiliar, para permitir, né, que os homens, no caso, aprendam aos poucos, né, a lidar com a vida sem, ou seja, arriscar mais do que deve, ou seja, sem ser imprudente, sem passar dos limites. Já no caso dos animais, como eles não têm essa consciência reflexiva, essa capacidade de reconhecer-se como indivíduo, eles atuam mais como grupos, né? Então, o medo atua mais como uma forma de preservação da vida mesmo. Ou seja, de fazer com que a espécie possa ser mantida, né? Porque se todos os animais arriscassem demais, né? Além de suas forças, eles não teriam como, né, se reproduzirem, né, e poderem se manter como espécie. Então, como força da natureza, ela tem como características básicas isso, proteção e preservação da vida. E no caso de nós, seres humanos, como foi colocado, é uma forma da gente ficar ligado, de despertar um estado de atenção. Que isso é importante. A atenção, se a gente for reconhecer, é uma qualidade que nos permite estar presentes no agora. A gente tem, basicamente, 3 grandes forças da consciência, ou 3 atributos que a consciência pode trabalhar ao longo da vida, que tem a ver com a relação com o tempo. Quando a gente tem que lidar com o passado, a gente usa a memória. Depois a gente trata desse tema com mais profundidade. Mas a memória é o recurso que temos, é a habilidade, ou é a ferramenta que temos para lidar com o passado. Se a gente vai lidar com o futuro, os nossos sonhos, a gente tem que usar a imaginação. Uma imaginação que cria um futuro possível para a gente. E quando a gente tem que lidar com o aqui e agora, que é o que está vivendo, a nossa vida, que é o aqui e agora, né, o presente, a gente tem que estar atento. Então, a atenção é a qualidade, ou é a ferramenta, ou é o instrumento que temos que nos auxilia a lidar com aquilo que está acontecendo no aqui e no agora. Então, a gente tem que estar sempre entendendo que a atenção é uma qualidade que a gente tem que desenvolver constantemente, exercitar, melhor dizendo. Que é desenvolver também. À medida que você exercita, você desenvolve essa atenção. A gente tem uma atenção que é própria do corpo, aquela atenção de, quando o estômago está roncando, aí você percebe que está com fome. Aí fica atento com a fome. Quando você está desgastado, né, ou cansado, você percebe que tem que dormir. Fique atento a isso, né? Então, a atenção é esse estado que no corpo é despertado por certos instintos, né? Já no caso emocional, quando você está envolvido emocionalmente com alguma coisa, né, seja com alguma coisa que te dá prazer, que te dá atração, né, você então fica atento àquilo, por atração. Ou seja, se você gosta de uma comida e sente o cheiro, então aquilo te traz um estado de atenção, né? Quando você tem um tipo de atração por um objeto, né,
que existe na vida, que você aspira, aquilo te desperta, né? Uma cor, um objeto, uma forma, né? Um bem que você aspira, você fica atento àquilo. E tem aquele estado de atenção em que você que tem que desenvolver, independente das circunstâncias, onde você tem um sonho, por exemplo, e você tem que ir em busca desse sonho, você que tem que despertar a sua atenção para ir em busca desse sonho. Não é as circunstâncias que vão te trazer esse estado de atenção. Então, essa é a atenção voluntária, você que escolheu estar atento. E essa é a atenção que a gente tem que despertar para enfrentar o medo. Então, o medo pode nos auxiliar a ter uma atenção mais voluntária, uma atenção por vontade própria. E nesse aspecto, então, o medo se transforma num apoio para o processo evolutivo do ser humano. O que é o processo evolutivo do ser humano, numa forma de explicar? Ele ter a capacidade de se aproximar dos seus sonhos, não dos sonhos que, como eu falei na última live, não os sonhos que a sociedade, o sistema, as outras pessoas vão colocar na sua cabeça. Não, esses não são seus sonhos, são sonhos que você recebeu e que você acaba, por falta de referencial interno, aceitando. São aqueles sonhos que vêm do seu coração, da sua alma, aquilo que te inspira a viver, aquilo que te anima. Você, sem perceber, você abre um sorriso quando você sonha com aquilo. Você fica feliz naturalmente com o sonho. Você fica automotivado naturalmente. Isso é o verdadeiro sonho. Isso que é importante a gente tentar reconhecer. Esse sonho que nasce de dentro e que te torna feliz só de pensar nele. E quando você vai vivê-lo, essa felicidade começa a exalar pela sua ação. Você começa a ficar feliz em fazer as coisas que você faz, porque tem a ver com o seu sonho. Qualquer que seja aquela ação. Até as ações aparentemente mais, vamos dizer, chatas, entre aspas, ou burocráticas, ficam mais legais, porque você está fazendo aquilo por conta do seu sonho. Então, é isso que a gente vai tentar lidar. O medo se tornar uma ferramenta de auxílio para a gente ficar mais atento voluntariamente e a gente, então, a partir disso, podermos ter mais capacidade de ir em busca todos os dias dos nossos sonhos. Então, vamos aqui no próximo tópico. É como reconhecer o medo quando nos ataca, quando nos afeta ou nos ataca, né? Primeiro, o medo, ele é uma energia, né, que vai subir muito pelo nosso estômago. A gente vai sentir o estômago apertado, embrulhado. A gente vai sentir incomodado, pressionado. E quando a gente deixa isso, né, subir, ou seja, deixa a coisa acontecer, o medo vai subindo em direção ao coração e vai nos oprimindo, vai nos deixando incapacitado de reagir a qualquer coisa, porque do coração nasce a coragem, né? Que é a ação de coração. Coragem, a palavra coragem vem de agir com o coração. Então, quando você tem o medo, chega no coração, você fica incapaz de agir com coragem. Você fica, vamos dizer, oprimido pelo medo e você fica paralisado, incapaz. E aí, daí para a mente é um salto, porque aí você fica confuso, sem saber o que fazer. Você fica momentaneamente sem pensar, arracional, você não tem pensamento, você fica com a mente nublada, sem saber como refletir, como escolher. Ou seja, isso paralisa também, você fica ali estático. Ou seja, o corpo, finalmente, né, fica todo paralisado porque o medo foi subindo, foi pegando cada um dos centros de energia que existe no corpo. O centro de energia física, que é o centro do estômago, o centro de energia emocional, que é o centro do coração, e o centro de energia mental, que é o centro da cabeça. Então, domina os 3 centros, aí você se perdeu, você foi dominado pelo medo. Então, é muito importante sempre reconhecer. Aí entra a questão da memória e da atenção, né? Quando você tem atenção voluntária, você fica atento ao que está acontecendo com você, você tem essa percepção de como o medo sobe. E aí você vai ter uma memória psicológica, ou seja, uma memória ativa daquilo que é o medo. Vai lembrar quando o medo acontece em você. E aí você vai poder, vamos dizer, atuar em relação a ele com mais prevenção, ou seja, não se deixar que ele suba até a cabeça. Essa é a ideia de vocês tomar consciência do medo. Por isso a gente está ensinando dessa forma, ou seja, entender que o medo tem essas sensações físicas e quando você começa a reconhecer que ele está lá embaixo, ainda dá para controlar. É o que a gente vai tentar ensinar aqui. Como evitar que o medo suba até a cabeça. Ok? Então, vamos lá.
Como usar, então, o medo ao nosso favor? Como a gente vai fazer com que a gente possa evitar que o medo suba até a cabeça, a gente possa usar ele como uma ferramenta de apoio para a nossa evolução e para a realização dos nossos sonhos? Primeiro, perceber que o medo, quando ele está no coração, você tem que evitar que ele suba para... Não, quando ele está no estômago, desculpe, você tem que evitar que ele suba para o coração. Como fazer isso? Você tem que focar a atenção, não no medo, você tirar a sua atenção e focar no motivo que levou a despertar aquele medo. Ou seja, você tem que começar a buscar a raiz do seu medo. É o quê? Uma coisa, uma emoção que você não sabe lidar, uma pessoa com que você não sabe se relacionar, uma conversa que você precisa ter e não consegue ter, um obstáculo em relação a uma ação que você tem que executar, que você não consegue executar. Ou seja, é algo que você não conhece e tem que conhecer. Ou seja, tem algo em você, seja algo mental, uma questão de um pensamento, um projeto, uma necessidade de realizar algo especificamente que você sabe que tem que fazer. Isso tudo é o motivo que está por trás daquele medo que você não está querendo enfrentar. Ou então uma questão de relacionamento com outras pessoas, né? Ou com uma situação, ou com uma circunstância que você não quer enfrentar. Tem pessoas, por exemplo, que têm medo de falar em público. Então é uma questão de relacionamento, de saber enfrentar uma circunstância. Então você focar nisso, isso que está te trazendo medo, então aceita. O que você está fazendo nesse caso? Você está evitando de deixar que o medo suba porque você está tirando a sua consciência dele. Você está começando a focar naquilo que está por trás dele, que é a força que alimentou o medo. Então você tem que aceitar que isso existe, ou seja, você tem medo de falar em público, que você não tem um conhecimento sobre tal coisa, que você não sabe conversar com tal pessoa, que você não tem tal conhecimento para aplicar no teu projeto, que você não tem dinheiro para fazer tal etapa do projeto, e por isso você acha que não vai dar certo, ou seja, que vai fracassar. Então, quando você tem essa clareza do motivo, você tem que aceitar e reconhecer que esse motivo é que trouxe o medo. A partir disso, agora você vai verificar uma forma de enfrentar o medo. O que você está fazendo? Você está começando a refletir, você está começando a ir para o campo da mente. Então, você está afastando da consciência do medo em si, porque o medo é instintivo. Então, você está começando a refletir sobre isso, e o medo vai enfraquecendo por isso, porque a consciência não está lá alimentando a força do medo. O medo está começando a enfraquecer, porque a sua consciência está pensando ou refletindo sobre uma solução para o medo. Ou seja, não para o medo, para o motivo que criou o medo, na verdade. Você está procurando uma solução para aquilo que te gerou medo. Ou seja, como eu vou falar em público? Vou fazer um treinamento de oratória, por exemplo. Vou aprender técnicas de oratória. Como eu posso me relacionar com tais pessoas? Vou conhecer melhor essas pessoas. Se eu não conheço, vou perguntar para quem conhece. Como eu posso arrumar dinheiro para realizar tal projeto? Vou tentar um financiamento. Ou então eu vou deixar essa parte do projeto parada por um momento até gerar o recurso financeiro necessário para tocar essa parte. Né? Eu tenho que ter tal conhecimento para poder continuar o projeto. Então eu vou estudar estudar durante um tempo, eu defino um período de estudo para poder, a partir do momento que eu sentir que eu tenho um certo domínio, eu vou poder aplicar no meu projeto. Entende? Então tudo tem uma solução. É só você começar a entender que dá para enfrentar. Quando você tem uma solução, essa solução é a arma para enfrentar o motivo do medo. E se você enfrenta o motivo do medo, você está enfrentando o medo por consequência. Porque o medo é só uma reação. Na verdade, ele está dizendo para você que aquele motivo é que você não quer enfrentar, ou que você não sabe enfrentar. Ou você não quer ou não sabe. São essas possibilidades. Então, ele está te dizendo, você não sabe, você não quer. E você tem que responder, não, eu vou aprender. Eu vou saber como fazer. Eu não vou deixar isso me dominar. Então, isso é conquistar o medo. Isso é você lidar com o medo e fazer com que ele se torne simplesmente apenas um alarme. Ele está me dizendo, isso eu não sei. Ou isso eu não sei enfrentar porque eu desconheço ou porque eu não quero enfrentar nesse momento. Aí você vai ter uma atitude mais inteligente, né? Você não está sendo levado pelo instinto. Ok?
Quais são os benefícios que nos acontecem quando a gente sabe lidar com medo? Acho que o primeiro deles, que é muito bom para a gente, nos torna pessoas mais fortes, né? Não no sentido de força física, mas fortes no sentido de, a gente sabe que é possível, que a gente, um poder de ação, é coragem. A palavra coragem, a tradução dela é ação com coração, já havia falado antes. Ou seja, você, quando age para enfrentar o medo, você desenvolve um potencial de coragem, porque você avançou para solucionar aquele problema. Em vez de estar constantemente batendo naquele mesmo ponto, não enfrenta aquilo porque não sabe ou porque não quer, quando você dá um passo, agora eu vou querer saber, agora eu vou querer enfrentar, porque aceito a situação, eu aceito que isso é um impedimento, é um limite. Eu preciso ultrapassar esse limite, eu preciso resolver essa questão, esse obstáculo. Isso é coragem. Esse é o passo adiante. A coragem é como se você estivesse no escuro e desse um passo na frente, sabendo que é possível avançar no meio da escuridão. Com cautela, né? Pisando, para você não cair num buraco, por exemplo. Mas avança, não fica parado. Né? Tem aquela história, né, da pessoa que está caminhando à noite e ele vê, né, na frente dele uma coisa comprida, né, que ele acha que é uma cobra. Então ele sobe na árvore e fica até o dia seguinte, quando ele percebe apenas um pedaço de corda. Ou seja, ele deixou o medo dominar. Então ele não reconheceu aquilo como algo que ele poderia enfrentar de uma maneira tranquila naquele momento. Se ele pudesse ter uma atitude mais inteligente, ele poderia testar se aquilo realmente é uma cobra. Mas ele acabou sendo dominado pelo medo. Entende? Sempre que você se deixa levar pelo instinto, você perde a capacidade de lidar com as circunstâncias. Então, quando você tem essa atitude de coragem, você começa a ter essa capacidade de aceitar a vida como ela é, com as suas coisas boas e principalmente as coisas ruins que nós não aceitamos, os obstáculos que nós não queremos enfrentar. A gente começa a aceitar esses obstáculos, aceitar o que a gente chama de problema, que para quem vive sonhos ou busca os seus sonhos não é problema, são provas para a gente ser melhor, provas para a gente avançar. E a vida, o destino, nos coloca essas provas exatamente para isso, para a gente poder crescer. Ou seja, a gente não vai realizar os nossos sonhos num caminho linear e tranquilo. Não, ele vai nos colocar a vida sempre uma montanha para escalar. Porque é nessa montanha que tem a aventura de viver. A aventura de viver, a aventura de crescer, a aventura de ser melhor. E aí você começa a assumir que a vida tem esses limites e que você tem que aceitar. À medida que você vai aceitando, o instinto do medo começa a ser menos, começa a te afetar menos. Ele vai continuar existindo o medo, mas como um alarme, né? Um alarme que a sua inteligência vai reconhecer e vai saber lidar. Não vai ser aquela força que vai te paralisar. Porque você está assumindo a tua vida. E você está assumindo que a vida tem um grau de risco. Porque viver é isso. Ou seja, você viver é ganhar e perder. É acertar e errar. Ou seja, viver é como se fosse uma grande escola. A grande escola que a gente chama de vida. Ou seja, é uma oportunidade, ou são várias oportunidades. A vida é grande oportunidade, mas é feita de muitas oportunidades que você vai, à medida que vai aprendendo a assumir essas oportunidades, você vai crescendo, vai vivendo, aprendendo com as coisas que você acerta e aprendendo com as coisas que você erra. É assim. E aí você vai se adaptando à vida. E a vida vai mostrando que nem tudo que você planeja acontece. E surgem os imprevistos. E você vai ser uma pessoa mais adaptável, mais maleável às circunstâncias. Vai saber dançar com a vida. Ou seja, não vai ficar duro, enrijecido e recebendo a pancada das coisas. Não. Você vai caminhando e vai, vamos dizer, deslizando, como se fosse no rio, né? Vai navegando pelo mar ou navegando pelo rio, desviando das armadilhas ou das correntezas, ou dos redemoinhos ou das pedras, porque você vai dominando essa arte de navegar pela vida. E você, à medida que você vai tendo essa capacidade, esse ciclo de potencialidades vai surgindo em você, vai ficando mais corajoso, vai aceitando a vida, vai assumindo o risco, vai se tornando mais maleável, você vai se sentindo muito mais livre para fazer as coisas, para experimentar coisas novas, para arriscar mais, para perceber que seus sonhos não são tão impossíveis assim. Você vai começar a agir para viver com um V maiúsculo, nessa vida de simplesmente acordar e aceitar o destino e ficar com cara de aborrecido, porque é segunda-feira, ou pior, quando é domingo, né? Dizem que domingo tem a música do Fantástico que você ouve, ai meu Deus,
vai começar outra semana. Quem faz isso está morto, está morrendo por dentro. Não pode ser assim. Todo dia é dia. Não existe um dia melhor do que o outro. Todos são dias e oportunidades de aprendizado e de crescimento. Porque depende da nossa atitude, depende da nossa forma de enfrentar as coisas. De enfrentar, então, e usar o medo como um auxiliar. Ele vai nos... isso aqui você ainda não sabe, isso aqui você ainda não conhece, isso aqui você não quer enfrentar, mas você pode enfrentar. O medo vai nos dar esse toque, só isso. Ele vai ser um sensor que vai nos ensinar, ou vai nos despertar uma atenção sobre certos aspectos da vida que a gente tem que aprender. E quais são os obstáculos que nos impedem de lidar com medo? Porque a gente está falando isso aqui, a dinâmica do que estamos falando nos dá pelo menos essa possibilidade. O que ele está falando nos ajuda realmente, nos incentiva a viver e enfrentar o medo. Só que vai chegar no dia a dia e o medo vai atuar, vai nos atacar, nos influenciar, e a gente vai continuar prisioneiro dos nossos limites. Então, aqui, esse tópico é para a gente poder, pelo menos, perceber aquilo que nos faz cair nas armadilhas do medo quase sempre. Primeiro, falta de atenção. Como eu falei, se a atenção é a grande força que nos mantém ligados no agora, se você está meio desligado, meio no automático, né, vivendo porque tem que viver, porque tem que pagar as contas, porque está na sua mecânica do hábito, né, de fazer as coisas repetidas vezes, a mesma coisa, essa falta de atenção é que vai ser mortal para você, porque nela é que entra a força do instinto, e o instinto predomina. Se você não tem atenção para poder controlar o processo, o instinto predomina. É assim de simples. Então, como disse na live anterior, né, que é uma passagem de um filme de Guerra nas Estrelas, né, quando o mestre Yoda ensina o discípulo Luke, né, a levantar uma nave espacial que estava soterrada no pântano, ele fala que não é uma questão de tentar. O Luke fala, vou tentar. Não é tentar. Ou se você faz, ou você não faz, meu amigo. Não tem isso de tentar, né? Porque não é isso. Assim, a atenção é isso. Qualquer qualidade humana, qualquer condição humana, não é uma questão de tentar. Ou você vence ou você perde. É assim de simples. Não tem mais ou menos na vida. A vida, se você está atento, está desatento. Não tem, se eu pudesse, se, né? A gente está sempre usando se eu pudesse estar atento, não tem se. Se é uma nostalgia do fracasso, né? Você fica falando do si porque você não viveu aquilo, né? Quando você vive, você pode ter boas lembranças, porque viveu, mesmo tendo erros. Porque os erros ensinam, mas você viveu, você estava lá ligado, tentando acertar, tentando fazer o melhor. Então, a atenção é isso, é ficar ligado. E isso é um esforço que a gente tem que fazer todos os dias. No nosso programa, que a gente vai ensinar um pouco mais no webinário do dia 4 de fevereiro, que a gente vai falar sobre como a grande jornada para conhecer-se e conquistar a si mesmo, a gente vai falar um pouco sobre isso, de como a gente manter uma atenção mais constante. Mas isso fica por lá, porque a gente não tem tempo aqui nessa live. Outro fator que nos limita e que nos impede de aprender a lidar com medo é a automotivação. Porque se você não está atento, você não tem essa capacidade de estar vivendo a vida com intensidade, porque você quer viver. Se você está sendo motivado por fatores externos, isso não é automotivação, a motivação é externa. Automotivação é uma força que vem de dentro para fora. Então, se você só tem automotivação quando tem o terceiro tópico, quando você tem sonhos ou projetos de vida. Então, essa falta de automotivação te deixa meio entregue às circunstâncias. E uma das circunstâncias é o instinto. Então, chega um momento que vem o instinto do medo e te pega, porque você está ali, aceitando qualquer coisa que vem da vida. Por isso, é importante entender que sem automotivação, a chance do instinto do medo predominar é muito grande. A outra, como eu falei, que é, na verdade, a causa da falta de automotivação, é que você tem que ter sonhos ou projetos de vida. Se você não tem sonhos ou não tem projetos de vida, e você está vivendo porque as circunstâncias, o sistema, né, que a gente está inserido, capitalista, comunista, não importa, o sistema de vida que a gente está inserido, a gente tem que aceitar as circunstâncias e viver de acordo a elas e ficar vivendo porque elas estão nos forçando a viver, porque tem que pagar as contas, tem que sobreviver e tudo mais. E a gente não tem tempo para sonhar, não tem dinheiro para sonhar, para projetar aquilo que nós queremos. Isso tudo acaba nos deixando entregues. E o instinto do medo vai nadar de braçada aí, porque você não está vivo por dentro. Por dentro você está simplesmente só reproduzindo o que vem de fora. E aí, você é uma pessoa que não tem como
agir de coração, não tem coragem. As pessoas que não agem de coração são as pessoas que estão aceitando o mundo e a vida e as circunstâncias como elas são. Que acha que o hábito da repetição, né, da sobrevivência, que dá, né, algum certo sentido para viver. Não é viver, né, é sobreviver. Então, a coragem é daqueles que buscam crescer. Coragem é daqueles que buscam ir para além dos seus limites, que sonham, que projetam uma vida melhor e superior àquela que ela tem naquele momento. Então, como eu falei antes dos efeitos, né, do medo em nós fisicamente, né, vamos falar agora o que acontece quando o medo domina. Eu falei daquilo que a gente tem que ter para evitar que o medo seja um instinto que nos controle, né? Então, o que acontece? Eu já falei antes daquelas sensações físicas, eu estou reforçando agora, que o medo vai paralisar primeiro o corpo. O corpo fica preso, prisioneiro de uma força. Porque como você não controla, o instinto te controla, então o corpo é dele, não é seu mais. Né? E as emoções ficam descontroladas, ou seja, inclusive pessoas que são assaltadas, né, por conta de medo, acabam tendo uma reação, tipo assim, ela tem que estar no carro e tem que tirar o cinto de segurança, e ela, por estar dominada pelo medo, entra em estado de pânico, ela age de uma forma abrupta que às vezes até ela é violentada ali, ou seja, o criminoso até atira ou faz um ato de violência que pode até tirar a vida da pessoa, não é porque ela queria atacar o criminoso, é porque ela estava descontrolada, porque as emoções estão descontroladas quando a pessoa é dominada pelo medo. E a mente fica vazia, realmente, fica vazia e passiva. Por isso que, normalmente, na relação de... quando tem um criminoso, qual que é a psicologia do criminoso? Ele é um predador, ele age como predador, porque ele quer que a pessoa que ele vai assaltar seja uma presa. Porque a presa fica passiva. Por isso que, normalmente, o criminoso, quando ele vai atacar uma possível presa, ele ataca de forma agressiva, para ele intimidar, para ele colocar medo. E a pessoa ficar submissa, não reagir. Porque se reagir, o próprio criminoso sabe que ele está em risco pela reação. Ele não pode permitir que a pessoa tenha a possibilidade de reagir. Por isso ele entra de forma agressiva. Tá? Então, por isso a mente, quando a pessoa é dominada pelo medo, ela fica passiva, vazia. Ela aceita os comandos que vêm de fora. Né? E aí, em outras palavras, você fica preso ou prisioneiro das circunstâncias, seja através de um ato, de um assalto, ou seja, através do dia a dia mesmo. Ou seja, você fica preso ao trabalho que você não gosta, você fica preso à rotina que você não gosta, você fica preso aos bens materiais que você tem porque é seu limite naquele momento e você também não gosta tanto. Você fica preso a uma série de coisas porque você foi dominado, ou é dominado constantemente por essa vida submissa que é constantemente invadida pelo medo. E não é só o medo forte, né, dos momentos mais fortes, né, de um assalto, ou de um risco real de vida, mas é esse medo que vai permeando toda a sua vida, o medo a você viver os seus sonhos, o medo a você fracassar, porque você começou a desistir, então o medo começa a fazer parte da sua rotina. Você não faz coisas novas ou arriscadas porque você já tem medo. O medo já faz parte de você. É um instinto que predomina sobre a sua razão, sobre a sua forma de reflexão. Vê como é perigoso isso. O medo ele pode estar constantemente com você e te deixando preso a uma rotina de vida limitada. Esse é a morte, né? É a morte interior de cada um de nós. Viver constantemente com medo. E, finalmente, para a gente poder finalizar essa live, né? A gente está tentando ensinar um pouco sobre como vencer o medo, uma técnica. Vamos passar uma técnica. Quando a gente fala infalível, significa que aquela questão da atenção, né? Ah, será que é? Será que não é? Não é questão de será ou não será. Questão de ou faz ou não faz. Se você aplica a técnica, você tem como ter um resultado. E aí poder analisar o que a técnica está te ensinando. Se você só fica especulando, né? Você não sabe. É assim de simples. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, bate palma. É assim que se fala no popular, né? Então, a ideia é a seguinte. Sempre que você for lidar com algo novo, algo desconhecido, algo que você teme enfrentar ou viver, faça o seguinte. Primeiro, mantenha o seu corpo sempre vertical. É uma postura. O ombro aberto, o peito aberto. Respiração baixa, uma respiração diafragmática. Você tem que... na respiração diafragmática, você deixar que o ar entre e saia
do seu corpo naturalmente. Quando você tem uma respiração emocional, ela é pulmonar, é aqui de cima. Você tem, quando está ansioso, estressado, né, ou tenso, você tem dificuldade até respirar, respira rapidamente, né? Agora, quando você tem uma respiração diafragmática, deixar o ar entrar, reconhecendo que quando a barriga se estende, diafragma abaixo, o ar entra, quando a barriga recolhe o ar, o diafragma sobe, pressiona o pulmão e o ar sai, essa é a respiração diafragmática. Então, o corpo para enfrentar, para lidar com coisas novas ou desconhecidas ou que você teme, primeiro tem essa postura, fique em pé, com o corpo ereto, peito aberto, os ombros abertos, o peito aberto, olhando o horizonte. Né? E de preferência, vá para uma janela, contempla o horizonte mesmo, horizonte físico, vê as coisas de uma maneira de perspectiva, de longe, assim, sem pensar, sem sentir nada, só vendo as coisas. Isso é para você ganhar distanciamento. Essa é a técnica. Você começa a ter uma distância das coisas. A partir dessa distância, você começa a ter uma perspectiva mental e uma perspectiva emocional. Você começa a ver as coisas de maneira objetiva. Qualquer coisa que você for olhar agora vai ser mais objetivo, porque você ganhou essa condição. E aí você vai analisar, a partir disso, começar a refletir sobre 2 ou 3 possíveis ações para enfrentar aquela circunstância que você teme, porque é nova, porque você não quer enfrentar. Você começa a ver possibilidades de enfrentar, porque à medida que você está vendo com objetividade, a sua mente começa a trabalhar de maneira objetiva. Você começa a ver, né, o que é o que você teme, o motivo do seu temor, e qual é a possibilidade de enfrentar aquilo. Como eu falei, quando você tem que enfrentar algo, como aprender a falar em público, você tem que dar uma palestra e você teme isso, você percebe que uma solução é aprender técnicas de oratória. Você começa a analisar isso e vê, eu vou aprender. Como eu posso aprender? Ou eu faço um curso, ou eu tento primeiro ler um livro sobre técnicas de oratória. Se eu não conseguir aplicar aquilo que o livro me ensina, primeira solução, hein? Aquele livro me ensina técnicas. Se eu não souber aplicar aquelas técnicas pelo livro, eu vou pedir uma consultoria, um apoio de um instrutor de oratória, porque aí eu vou poder vivenciar isso, é uma segunda solução. Entende? Você começa a dar uma prioridade. Usa uma solução, depois usa a segunda. Até você sentir segurança que aquilo vai te trazer o resultado necessário. Sempre assim. E sempre essa objetividade é para evitar que o medo vá oprimir o teu coração. E quando ele oprime o coração, aí você não tem mais força de ação. Porque é no coração que nasce essa ação corajosa, né? Ação de coração, a coragem para fazer aquilo. Então você não pode deixar o medo subir no coração. Por isso a objetividade. E essa postura, para você deixar aquela visão bem clara, fazer análise, reconhecer e a partir disso agir. É importante fazer. Se você marcou agora, vou marcar essa palestra e vou dar, porque você tem já a técnica, faça. Entende? Você vai ter que ter esse ato de coragem. É assim de simples. Não tem especulação para isso. Ou seja, como diz o Yoda, fazer ou não fazer. Não existe tentativa aí. Ou seja, você tem essa atitude de física, primeiro, mudar a postura física para poder ver a coisa com objetividade. Vendo a coisa com objetividade, começar a ver soluções possíveis, 1, 2 ou até 3 soluções. Ver uma ordem de prioridade. Primeiro eu vou fazer isso, se não der certo eu vou fazer tal coisa. Aí não deu certo, aí eu faço uma terceira se possível. E o interessante é o seguinte, você tem 3 soluções, tentou as 3, o ato de tentar as 3 te trouxe algo. Esse algo já pode ser colocado em prática. Você já pode agir com coragem. E aí, o próximo passo já marca na tua agenda e age. Não deixa isso para depois. Não deixe de agir. Porque se você deixar de agir, o que acontece? O medo volta a atacar. Ele volta a te dominar. Ele volta a dizer que você não pode. Porque esse é o medo ao fracasso. Ele vai dizer que você não pode porque você vai fracassar. Ou o contrário. Medo ao êxito. Você não pode porque vai te trazer mais responsabilidade. Você não quer mais isso. Você quer uma vida mais tranquila. Uma vida light. Uma vida, como se diz, né? Burguesa, né? Ou seja, tranquilona, sem muito estresse. Então, é assim que a gente vai poder enfrentar o medo com essa técnica. Ok? Então, espero ter ajudado vocês com essa live um pouco a entender melhor o que é o medo, a como lidar e como vencer esse medo. E a gente vai continuar com essas lives ao longo dessa semana e da próxima semana,
até o dia 4 de fevereiro, onde a gente vai ter esse webinário, esse grande webinário, que é o tema, que é a grande jornada para conhecer e conquistar a si mesmo, que é o tema fundamental de tudo isso, né? Porque a gente fala de medo, fala de oportunidade, vamos falar de êxito, de como a gente pode encontrar o caminho para o êxito, né? Vamos falar de outros temas como esses, que vão ser muito importantes para nos ajudar nesse tema central, que é conhecer e conquistar a si mesmo. Então, espero vocês na próxima live. Vamos fazer amanhã uma próxima live sobre esses temas. Espero que vocês possam participar. Agradeço que vocês estejam presentes aí e mandem perguntas aí através dos comentários aí dos canais, das redes sociais, que eu vou buscar responder com carinho e atenção cada um de vocês. E a gente se vê na próxima. Um grande abraço. Até mais. Bye, bye.